Jacó levantou os olhos e viu Esaú aproximando-se com seus 400 homens. Assim, dividiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas servas. Colocou as servas e os filhos delas à frente, Lia e seus filhos em seguida, e Raquel e José por último. Jacó passou à frente, e ao aproximar-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou. Pôs os braços em volta do pescoço do irmão e o beijou, e os dois choraram. A paz do Senhor, tudo bem com você? Eu sou o pastor Ciro Zibordi, Ciro Sanches Zibordi, e está começando a nossa aula de número 12, a respeito desse assunto tão importante, os 3 patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, homens dos quais o mundo não era digno, como diz o autor de Hebreus no capítulo 11. Mas eu quero convidar você já para a leitura do nosso texto áureo e também da verdade prática desta lição, das lições bíblicas adultos da CPAD, segundo trimestre de 2026. A lição tem como título A Reconciliação de Jacó com Esaú, que será estudada, se Deus assim permitir, de maneira presencial, no dia 21 de junho de 2026. O texto áureo está em Gênesis capítulo 33, versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. E a verdade prática diz-nos o seguinte: em Deus sempre há possibilidade de perdão e reconciliação. A lição de hoje, portanto, gira em torno dessas duas palavras, perdão e reconciliação. Você é muito bem-vindo ao meu canal. Convido você já a estar atento para darmos início a esta aula tão importante, utilizando aqui o meu estudo, meu roteiro, que está disponível, na verdade, na íntegra, a todos os membros do meu canal. Se você desejar ter acesso a este roteiro, e não somente a ele, e sim a todos os estudos constantes do nosso acervo de textos, basta você apontar a sua câmera para o QR Code que está aparecendo aqui na tela, e assim vai aparecer o link para você se tornar membro do nosso canal. Bom, a história de Jacó, peço também que você, se desejar, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se também. Você pode inscrever-se e tornar-se um dos milhares de inscritos, mas pode também, além de se inscrever, tornar-se membro e apoiar o nosso canal e ter, evidentemente, benefícios. Todo membro tem lá o botão Ver Benefícios e quando você clica lá, você tem vídeos exclusivos e, sobretudo, acesso aos textos que são exclusivos, feitos exclusivamente para os membros do canal. Além, é claro, do selinho de membro, não é? Que muitos gostam de ter também. Bom, a história de Jacó, cuja morte está registrada lá em Gênesis, no penúltimo capítulo deste livro, Gênesis capítulo 49, versículos 29 a 33, ainda está longe de um desfecho, porque você percebe, lendo o livro de Gênesis, que Jacó é o patriarca que tem maior registro ao longo das páginas de Gênesis, porque ele morre somente no fim do livro, lá no capítulo 49, e seu sepultamento ainda é mencionado no início do capítulo 50 de Gênesis. Então, está longe de terminar a história de Jacó, porém, há um assunto que precisa de um desfecho, que é justamente a disputa ou o conflito entre Esaú e Jacó. E nós vemos
entre os capítulos 36 e 50, como eu disse, muitos pormenores ainda sobre os filhos de Jacó, especialmente José. Porém, na presente lição, nós vamos tratar do final feliz para esse conflito mencionado entre Esaú e Jacó, esses irmãos gêmeos, mas também vamos ver o fim de um conflito entre duas esposas de Jacó, Raquel e Lia, ou Leia, porque vamos ver na aula de hoje a respeito também da morte e sepultamento de Raquel, que acabou pondo fim, evidentemente, àquele conflito que havia entre elas, aquela competição, mais precisamente entre essas duas esposas de Jacó. Jacó amava Raquel e desprezava ou amava menos. O sentido ali daquele hebraísmo que aparece em Gênesis é que Jacó amava Raquel e amava menos do que Raquel Lia. É o mesmo caso quando a Bíblia diz que Deus amou a Jacó e aborreceu Esaú, como está lá em Romanos. Ali é mencionado mais um hebraísmo. Não é que Deus detestou, odiou Esaú desde o início, antes de ele nascer. É no sentido de escolha. Deus escolheu Jacó para ser o herdeiro da promessa e, nesse caso, claro, amou mais Jacó. Porém, não quer dizer que ele rejeitou completamente Esaú, independentemente dos seus atos. Claro que os atos de Esaú demonstraram que ele realmente não era um homem digno de ser o herdeiro da promessa. Mas, sobretudo, Deus escolheu Jacó para isso. Bom, a reconciliação entre Deus e Jacó deve ser sucedida pela reconciliação com seu irmão. Então veja, Deus primeiro transformou Jacó, mudando seu nome para Israel, e este então, transformado, buscou essa reconciliação com seu irmão. Note a diferença entre o Jacó pré-Peniel, que se manteve na retaguarda de sua caravana, e o Jacó pós-Peniel, ou seja, antes e depois da transformação, que assumiu a liderança na direção de Esaú. Também é preciso observar uma certa transformação que o próprio Esaú sofreu. É importante observar isso. Esaú também muda. Depois de tanto tempo sem ver seu irmão, ele deixou de lado o rancor, a vingança. Então, o rancoroso e vingativo Esaú transformou-se no Esaú conciliatório e sem qualquer encontro com Deus, né, que explicasse sua mudança de atitude. Pelo menos não há nada evidente no texto, mas é possível que Esaú tenha, depois, com o tempo, se apegado a Deus, pedido perdão. Claro que ele não conseguiu, como diz Hebreus 12, ali alcançar misericórdia para recuperar a bênção que ele desprezou, a bênção da primogenitura, mas ele pode ter se reconciliado com Deus e depois também ter tido um encontro com seu irmão. Mesmo não sendo ele, Esaú, o herdeiro da promessa, Deus tem, claro, uma vocação para cada um. Às vezes, não é porque você não tem um chamado para ser alguém famoso, por exemplo, que você não tem um chamado também. Todos nós temos um chamado. Então Deus nos trata segundo a sua soberana vontade. E nós temos que aprender a nos colocar no centro da vontade de Deus e aceitar qual é o chamado que ele estabeleceu para nós. Bom, primeiro tópico, irmãos em conflito. Irmãos em conflito que vão se reconciliar. Esse primeiro tópico veja que eu nem me ocupei de muito tempo para recapitulação na introdução, porque o primeiro tópico dessa lição já é um tópico recapitulativo, um tópico para nos lembrarmos de algumas coisas que aconteceram ao longo dessa história envolvendo Esaú e Jacó. Bom, o primeiro ponto aqui que tem como título Jacó, veja, faz uma referência ao que aconteceu até o presente momento, na história, né? Então, escolhido desde o ventre de sua mãe para ser o herdeiro da aliança abraâmica, como nós já temos estudado, esse patriarca teve uma vida de altos e baixos. Ludibriou seu irmão, ou seja, ludibriou sim, enganou sim. Tem muita gente aí, irmãos, querendo dizer que Jacó não enganou, que ele negociou, que ele vendeu. Irmãos, vamos ser mais perspicazes. O texto demonstra claramente que
Jacó teve intenção de enganar. Não só no caso em que comprou, por assim dizer, se é que isso é possível, né? Porque a primogenitura era por direito do primeiro filho, o próprio nome já diz primogenitura. Então é evidente que Jacó valeu-se de engodo, ele ludibriou seu irmão. E depois com a sua mãe, então nem se fala. Além de ter enganado seu irmão, enganou seu pai, mentiu para o seu pai e ainda usou o nome de Deus. Deus enviou uma caça. Ah, não é mentira, porque Deus enviou por meio da sua mãe. Só que a sua mãe foi caçar alguma coisa? Não, a sua mãe pegou lá do rebanho. Não foi nada caça, não foi caça. E ele disse para o seu pai que Deus tinha enviado ali um animal como se fosse um animal de caça, porque, claro, Isaac tinha pedido para Esaú caçar. Então, irmãos, vamos deixar aí de lado essa intenção de querer passar pano nessa história. Jacó foi sim um enganador e por isso ele foi transformado. Por isso Deus mudou o nome dele. Quando Deus perguntou para Jacó qual é o seu nome, não foi apenas um pedido para ele repetir o nome, era uma confissão. Como que dizendo, eu sou enganador mesmo, eu sou suplantador mesmo. Eu reconheço o meu pecado. E aí Deus falou, então tu não vais se chamar mais Jacó, o teu nome será aquele que luta com Deus e com os homens e prevalece. Prevalecer aí não é que Jacó era importante, era o maioral, ele prevaleceu no sentido de que ele, apesar de seus erros, se humilhou, buscou a Deus, insistiu em querer receber a bênção de Deus. É esse o sentido, não é prevalecer no sentido que ele é importante, que ele não pode nem ser chamado de enganar. As pessoas, infelizmente, querem tapar o sol com a peneira, né? E ficam usando esses argumentos enlatados. Vamos parar com isso. Vamos ver o que o texto diz. O texto diz claramente que Jacó era, sim, um enganador e que ludibriou seu irmão. Então veja, repetindo, ludibriou seu irmão profano, é verdade, Esaú também era profano, né? Então, veja que Esaú também, em certa medida, ele fracassou, né? Então, podemos dizer que ele foi vítima apenas do seu irmão. Então, Jacó ludibriou seu irmão profano, induzindo-o a vender-lhe a sua primogenitura, e enganou seu pai, como eu falei, fingindo ser Esaú e usando até o nome do Senhor em vão. Mas o Deus de Abraão e Isaque não o tratou segundo os seus pecados. Livrou-o da vingança de seu irmão e permitiu que chegasse são e salvo a Padã-Arã, onde colheu o que plantou, é verdade. E ao mesmo tempo também foi grandemente abençoado. Deus endireita caminhos tortos. Após 20 anos ali, a despeito de ter sido enganado por seu sogro Labão, saiu de lá com toda a sua família e muitas riquezas. E mais, Deus o transformou mudando seu nome. A volta a Canaã e a reconciliação com seu irmão eram fundamentais para o cumprimento das promessas ligadas ao concerto patriarcal. Ao manco Israel, marcado por Deus, né? Ficou marcado, o anjo tocou-lhe ali na coxa, aquele anjo que na verdade era uma teofania, era o próprio Deus se manifestando de modo teofânico, como nós já explicamos. Então a Jacó bastaria tão somente obedecer ao Senhor, que jamais decepcionou os patriarcas, sempre socorrendo-os, inclusive quando trocaram os pés pelas mãos, quando erraram, quando se apressaram. E aí tem todas as referências de pontos que já estudamos a respeito de Abraão, Isaque e também Jacó, quando eles erraram, mas haja vista ser a aliança que Deus fez com Abraão, ou com os patriarcas, uma aliança perpétua, inquebrantável, unilateral, Deus sempre estendeu a mão para aqueles que são herdeiros dessa promessa abraâmica. Avançando para o ponto 2, Esaú. Então, eu apresentei aí um pequeno resumo sobre Jacó, mas e Esaú? Bom, mesmo não sendo o herdeiro da promessa, porque Deus escolheu Jacó, esse filho primogênito de Isaque podia ter mantido a bênção da primogenitura. Nós explicamos aqui em outra aula que eram duas bênçãos independentes. Claro que elas se fundiram em Jacó, mas a bênção da primogenitura já era de Esaú por direito. A bênção da primogenitura era do primeiro filho homem.
não tinha necessidade de ele lutar por essa bênção, já era dele, mas ele desprezou. E ao desprezá-la, Jacó acabou também ficando com essa própria bênção, e sobretudo uma bênção que estava acima da primogenitura, era o fato de Jacó ter sido escolhido para ser o herdeiro da promessa ligada à aliança abraâmica. Então elas acabaram se fundindo numa só, já que Esaú perdeu a bênção e nem com lágrimas conseguiu recuperá-la, diz Hebreus capítulo 12. Então veja, ele podia pelo menos ter mantido a bênção da primogenitura, já que esta era sua, repito, por direito. Se Esaú não a tivesse desprezado, teria sido muito abençoado, e isso não interferiria na bênção destinada a Jacó. Jacó, porém, induzido a erro por sua mãe, como nós vimos, mas ele também tinha uma tendência para o engano, pensava que seria necessário furtar a bênção de seu irmão, e por isso o enganou. Esaú perdeu a bênção porque era profano, além de fornicário. Ele queria apenas curtir a vida e satisfazer seus instintos. A Bíblia diz isso claramente. Por isso, em desobediência aos pais, uniu-se a mulheres hetéias, trazendo grande desgosto para Rebeca. Ele também chega ao momento do encontro com Jacó depois de colher o que plantou. Jacó, durante 20 anos, claro, ele foi abençoado por Deus, mas alternou, vamos dizer assim, bons e maus momentos na casa de seu sogro, que também valeu-se de engano para com ele, não é? Jacó viu em Labão um espelho e uma correção. Deus corrigiu Jacó por meio de Labão. Então veja, Jacó chegou, e Esaú, no caso, voltando a Esaú, ele chegou ao momento do encontro com Jacó depois de colher também o que plantou, ao afastar-se de Deus e sofrer a rejeição dos seus pais. Mas o Senhor é misericordioso e lhe daria uma grande oportunidade de reconciliar-se não apenas com Jacó, isso é interessante, e sim com toda a sua família. Você vai ver que ao final, Esaú, ao lado de Jacó, sepultam seu pai, e isso demonstra que a família estava em perfeita harmonia. Terceiro ponto, denominado Raquel. Raquel também tem um protagonismo nesse conflito entre Esaú e Jacó. Veja, quando Jacó vai lá para Padã Arã, ele se apaixona por Raquel, e Raquel acaba sendo o centro das atenções para Jacó, porém Deus, ele não estava vendo apenas Raquel, Deus estava vendo as pessoas como um todo, e você vê que Lia acaba sendo até mais abençoada do que Raquel, porque Deus deu a Lia filhos que se tornaram pais de tribos que eram verdadeiras instituições para Israel. Veja o caso de Levi, ou seja, o pai dos levitas, que cuidavam do tabernáculo, que cuidavam do sacerdócio. Veja o caso de Judá, a tribo de Judá, que é a tribo da realeza, não é? E a tribo da qual veio o próprio Senhor Jesus. Então veja, ambos filhos de Lia e não de Raquel. Agora, Raquel também foi importante, claro, foi mãe de ninguém menos que José, que ocupa aí boa parte do livro de Gênesis. A partir do capítulo 37, você vê José se destacando, e José é o mais perfeito tipo humano de Cristo. Então temos que observar como Deus trabalhou tudo isso. Agora, no caso de Raquel, inicialmente, nós vemos que o seu protagonismo recai sobre o fato de que ela era a esposa preferida do patriarca Jacó. Entretanto, Lia demonstrou ser mais temente a Deus e suportou o desprezo de seu marido por muitos anos. Raquel e seu filho José eram, sem dúvida, os membros da família mais amados pelo herdeiro da promessa. Por isso, quando o encontro com Esaú era certo, Jacó dividiu seus familiares conforme suas preferências. Isso aqui é importante. Primeiro pôs-se à frente, claro, ele tomou a frente. Ele não foi covarde, ele foi à frente do grupo. Só que veja como ele organizou ali os grupos. Primeiro ele se colocou à frente das duas concubinas, Bila e Zilpa, e seus filhos com elas. Havendo um ataque por parte de Esaú a seus membros, claro, Jacó seria atingido,
e os que estivessem mais próximos dele também. Por outro lado, ele não veria morrer aqueles filhos e as mulheres que ele mais amava. Claro, por último ficaria até Raquel, tendo a possibilidade, inclusive, de fugir melhor do que todos. Claro que, havendo um ataque, 400 homens, eles acabariam alcançando a todos, se Deus tivesse permitido isso. Então Jacó ele não veria a sua esposa amada morrer. Então ele fez o que era possível do ponto de vista humano. Mas claro que ele, sobretudo, confiava em Deus. Mas nós confiamos em Deus, porém precisamos fazer a nossa parte. Quando você anda na rua com a sua família, você sabe que Deus pode guardar, mas você não vai colocar a sua família na linha de frente, você protege. Você está andando pela calçada, você coloca a sua família de um lado que está protegida, você vai à frente para proteger de qualquer ataque. Então, Jacó ele teve essa intenção, eu vou aqui fazer a minha parte. Como pai de família, como chefe, eu vou aqui proteger, eu vou ajudar, aqui, vou ser um protetor. Foi o que ele quis fazer. Então, primeiro pôs-se à frente das duas concubinas e seus filhos com estas. Havendo um ataque por parte de Esaú e seus membros, Jacó e os que estivessem mais próximos dele seriam atingidos de imediato. No segundo agrupamento estava Lia e seus filhos, e por fim, Raquel e José. Jacó queria assegurar-se de que, saindo algo do controle, os que estavam mais longe teriam alguma chance de escapar da fúria de Esaú. Não obstante, isso era apenas, repito, uma precaução. A única maneira de uma tragédia ser evitada seria uma ação sobrenatural, uma ação divina. Vamos para o segundo tópico agora, o encontro, finalmente. O primeiro tópico foi um tópico recapitulativo. Segundo tópico, finalmente o assunto, o encontro entre Jacó e Esaú. Primeiro ponto, Deus entra em ação. Veja, foi o que eu falei. Se Deus não tivesse agido, se não houvesse intervenção divina, claro, Esaú, furioso como estava, buscando vingança, ele teria buscado matar seu irmão, haveria ali um confronto, talvez, e morreria muita gente, alguns talvez de Esaú morressem, mas é evidente que com 400 homens ele teria feito um grande estrago ali, todos da família de Jacó teriam sido mortos, teria sido uma grande tragédia. Mas Deus está no controle de tudo. Jacó é o herdeiro da promessa e Deus estava, claro, disposto a guardá-lo de todo e qualquer perigo. Só queria que Jacó fosse fiel e obedecesse ao Senhor. Então veja, primeiro ponto, Deus entra em ação. Veja que a humildade sempre precede a honra e a soberba vai à frente da ruína. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína. Agora, a humildade, irmãos, Deus está com o humilde. Ainda que eu for excelso, diz o Salmo 138, versículo 6, ele atenta para o humilde, mas ao soberbo Deus conhece de longe. Por isso Jacó se humilhou diante do Senhor ao suplicar-lhe a bênção no val de Jaboque. Lembra-se que nós já estudamos sobre isso? E também diante de seu irmão. Ele mandou mensageiros, tratando logo de demonstrar seu arrependimento. Assim o herdeiro da promessa tomou a frente da família e se inclinou à terra 7 vezes, para demonstrar que realmente ele estava arrependido, diante de Esaú, na medida em que se aproximavam um do outro. Jacó estava com medo, evidentemente, como ser humano, porém a pedra do coração do seu irmão já fora removida. É interessante aquela passagem de Mateus 16, Marcos 16, quando as mulheres foram visitar o túmulo de Jesus, e elas tinham uma preocupação, quem nos revolverá a pedra do sepulcro? E quando elas chegaram lá, a pedra já estava revolvida, ou seja, elas estavam preocupadas com algo que nem existia mais. Nós vemos esse caso também aqui em relação a Jacó. Ele estava preocupado com o seu irmão, que ele poderia ter uma reação ali de querer vingar-se, porém a pedra já estava revolvida, a dureza do coração do seu irmão já não existia mais. Ele certamente se arrependeu do que fez e voltou a ter um sentimento de amor por seu irmão. Ou seja, Deus já havia convencido Esaú, quer dizer, voltou a ter, não sabemos se antes ele tivera, algum sentimento desse tipo. O fato é que ele passou a ter, depois desses 20 anos,
Deus, eu creio, trabalhou no seu coração. Ele também deu lugar, não é? Porque é impossível Deus agir na vida de alguém que não lhe dá lugar. Então é por isso que está subentendido, embora não haja texto claro sobre isso, mas subentende-se que Esaú, em certa medida, também se chegou a Deus. Deus já havia convencido Esaú de que o melhor caminho para curar anos de amargura e ressentimento, ou sentimento de vingança, era o perdão. E aí, vários textos para você estudar a respeito do perdão. O próprio texto que diz que Esaú buscou em lágrimas ali a bênção e não conseguiu, menciona também a importância de a pessoa deixar toda amargura e perdoar. E aí temos palavras de Jesus, temos Paulo também falando do perdão, de nós suportarmos uns aos outros. Irmãos, o perdão, ele cura. A melhor coisa é você perdoar, você não alimentar ódio, você não ser uma pessoa amargurada. É muito triste quando a pessoa é amargurada, ela fica remoendo, eu não consegui isso porque fulano me prejudicou. Não, meu irmão, não pense dessa maneira. Não pense dessa maneira, minha irmã. Deus está no controle de tudo, ninguém pode impedir a obra do Senhor. Se você for fiel, o que Deus tem para você, Ele vai te dar, ninguém vai atrapalhar. Mas eu queria fazer algo e eu sei que não dá certo, porque tem essa politicagem e pessoas que se levantam, e fulano que fala contra mim, e fulano que me prejudicou. Pois é, não fique com amargura dessas pessoas. Se elas realmente fizeram isso, elas estão plantando para colher contra elas próprias, porque o que o homem semear, isso também ceifará. Não é por acaso que a Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. A Bíblia diz, dai lugar à ira. Dar lugar a qual ira? A ira do próprio Senhor, porque a Ele pertence a vingança, diz a Bíblia. Então, não queira fazer mal para aqueles que lhe fizeram mal. Ore por eles, afaste-se, porque não dá para viver em comunhão com pessoas falsas, pessoas invejosas, pessoas que querem o seu mal, evidentemente. Não dá para tapar o sol com a peneira. Você deve se afastar, evidentemente, não precisa conviver com pessoas assim, mas não alimente amargura, ódio contra essas pessoas. Apenas confie no Senhor, faça o seu trabalho e o que Deus tem preparado para você, Ele vai te dar no tempo certo. Ponto 2. Esaú abraça e beija Jacó. Olha aí. O homem que queria matar o seu irmão, agora abraça e beija. Mas alguém dirá, será que esse abraço foi sincero? Será que esse beijo não foi um beijo como o de Judas, por exemplo? Ali, traidor? Não, você vê pelo contexto que não. O gesto de Jacó, ao enviar um presente, lembra do presentinho que Jacó enviou para o seu irmão ali? Muitos animais, não é? Um presente que realmente chama atenção. Mas esse gesto, ao enviar um presente a seu irmão, deve ter contribuído para amolecer o coração dele. Olha, meu irmão, realmente ele quer se reconciliar comigo. Mas ambos, também é bom que se diga, haviam amadurecido após 2 décadas. Ademais, o Senhor os convencera de que deveriam fazer as pazes. Quando Esaú viu seu irmão se prostrando, correu ao seu encontro, abraçou-o demoradamente e beijou-o repetidamente. E ambos choraram. Que momento especial! Só Deus pode fazer isso. A narrativa bíblica confirma que os filhos de Isaac verdadeiramente se reconciliaram. A culpa e o perdão não são tão eloquentes em cada movimento da mútua aproximação, diz Kidner, que o Senhor nosso não pôde achar melhor modelo para o pai. É impressionante isso, do pródigo nesse ponto do que Esaú. Quando você lê lá sobre o filho pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 20, é interessante que ali Jesus, ao narrar aquela parábola, ele usa as mesmas palavras que estão contidas em Gênesis. Essa sequência, abraçou, lançando-se ao pescoço, o beijou. Então esse encontro de Esaú com Jacó é como se Esaú fosse o pai do filho pródigo recebendo o seu filho, né? Então Esaú, que era o mais velho, ele recebeu Jacó como se fora o próprio filho pródigo que tinha ido embora para uma terra distante e tivesse voltado. Veja como a Bíblia explica a própria Bíblia, a Bíblia ilustra a própria Bíblia. Ponto 3. O perdão verdadeiro. Porque tem pessoas que perdoam da boca para fora.
Quem perdoa tem que perdoar de verdade. Você não precisa conviver com a pessoa que te fez males, porque é difícil realmente, né? Não é fácil você, é muito difícil, não é fácil você voltar a ter com uma pessoa que te causou grandes males. Não tem como você viver com ela ou conviver como se nada tivesse acontecido, é difícil. Agora, você pode perdoar a ponto de não sentir vontade de ver aquela pessoa prejudicada, de querer se vingar. Isso não pode haver no nosso meio, irmãos. Se olhar para alguém, ver a pessoa se destacando, a pessoa pregando e você desejando que a pessoa vá mal em sua pregação, a pessoa escreve um livro, você deseja que o livro da pessoa seja um fracasso, e a pessoa está casada, você vê a foto da pessoa no dia do aniversário do casamento na rede social e você fica pensando coisas más. Veja, isso não é sentimento cristão, isso não é de Deus. E quem está com esse tipo de amargura no coração, veja, se o arrebatamento acontecer agora, ou se a pessoa partir para a eternidade por meio da morte, nessas condições, estaria essa pessoa garantida? Ah, a salvação é pela graça. Pois é, mas a Bíblia diz, vede prudentemente, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau, infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É um alerta para os crentes. Vede, irmãos. O perdão verdadeiro, então, é o terceiro ponto. Veja, assim que Esaú abraçou e beijou seu irmão, avistou toda a família e lhe perguntou, quem são esses contigo? Esaú ficou admirado. Naquela época não tinha rede social para você acompanhar como está seu irmão à distância. Ou seja, Esaú não via Jacó há muito tempo, não sabia como ele estava, não tinha tido contato, não tinha telefone naquela época para ligar, para avisar o que estava acontecendo. Então, ele estava vendo seu irmão depois de muito tempo, e quando ele olha, vê aquelas pessoas, aquelas crianças, aquelas mulheres, aqueles animais, e ele fica admirado. Quem são esses contigo? E enquanto Jacó lhe respondia que eram os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo, disse Jacó, começaram a se aproximar de acordo com os grupos que Jacó havia dividido. Então, primeiro se aproximaram Bila e Zilpa com seus filhos, depois vem Lia com seus filhos e, finalmente, Raquel e Jacó. Todos se inclinaram, Raquel e José, perdão, todos se inclinaram diante de Esaú, demonstrando respeito. Ele, então, quis devolver a Jacó aquele singelo presente. Se você não se lembra do presente, leia lá Gênesis 32, 13 a 18, você vai ver a quantidade de animais, camelos e etc., ovelhas, que Jacó enviou como um presentinho para o seu irmão. Esaú quis devolver. Olha, não precisava tudo isso, para quê? Você está abrindo mão aí disso. Só que para Jacó fazia questão que ele recebesse, porque Jacó queria demonstrar realmente que ele tinha se arrependido do que fizera seu irmão. Isso é mais uma prova de que realmente Jacó enganou seu irmão, diferentemente do que muita gente tenta dizer. Não, Jacó não enganou, ele fez um trato, coisa nenhuma, ele enganou, ele ludibriou seu irmão. Mas Jacó respondeu o que para Esaú? Não, se agora tem achado graça a teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus. Olha isso. Isso aí está implícito de que Esaú tinha também, de certa maneira, sido transformado por Deus. Está implícito aí. Jacó olhando para o rosto de Esaú, que outrora era um rosto de pessoa que está buscando vingança. Ele teve até que fugir. Agora ele olha para o seu irmão e vê o rosto dele como se fosse o rosto de Deus, ou seja, um rosto de uma pessoa bondosa, uma pessoa compassiva, uma pessoa perdoadora. Então, quando Jacó olha isso, ele disse, olha, eu vi o seu rosto como o rosto de Deus, e tomaste contentamento em mim. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Ou seja, eu quero restituir. Se você perdeu alguma coisa, ao abrir mão da sua primogenitura, eu te enganei,
fazendo nosso pai dizer aquelas palavras de bênçãos para mim, e foi mediante engano, mas eu quero que você receba isso como uma demonstração de que eu me arrependi daquilo. E depois de muita insistência, Esaú concordou em receber o presente. Em seguida, conversaram amigavelmente, concordaram que deveriam partir em paz, não é? Cada um para o seu destino. Esaú até queria que Jacó ficasse mais, mas o caso deles foi parecido com o caso de Abraão e Ló. Muito gado, e os pastores poderiam entrar em contenda, então é melhor nos separarmos, né? Como disse Abraão para Ló, se a direita escolheres, eu irei para a esquerda, se a esquerda escolheres, eu irei para a direita. Então ambos tinham tudo o que precisavam, por isso Jacó disse a Esaú que não precisava se preocupar com a sua jornada a Canaã, pois já estava satisfeito em receber o seu perdão. Olha o que disse Jacó, para que é isso? Basta que ache graça aos olhos do meu Senhor. Era a única coisa que Jacó queria. Esaú, eu quero caminhar, eu quero avançar, eu tenho uma bênção, eu tenho um chamado de Deus, você também tem o seu, e o que é seu, o que é meu, mas nós precisamos entrar num acordo de paz. Eu não quero ser inimigo do meu irmão. Eu poderia simplesmente, talvez, me desviar de você, fazer outro caminho, mas eu fiz questão de vir ao seu encontro, porque eu quero me reconciliar com você. Isso foi uma atitude nobre, apesar do medo de Jacó, ele, ao mesmo tempo que teve medo, ele teve coragem, veja, é um sentimento misto, né? Ao mesmo tempo que ele queria e teve coragem de se reconciliar com seu irmão, ele temia, evidentemente, pela sua vida, pela vida de sua família, mas, sobretudo, ele confiava em Deus e, motivado pelo Senhor, ele foi ao encontro de Esaú, e Deus também tinha trabalhado no coração de Esaú, a pedra já fora removida, não é? Que bênção! Nós temos um Deus que vai adiante de nós, que trabalha em nosso favor e sabe de tudo que está no futuro. Nós não conhecemos um segundo à frente do nosso nariz, mas Deus vai adiante de nós. Vamos agora para o terceiro e último tópico. A família de Jacó segue seu caminho. Primeiro ponto, os irmãos se separam. Como nós já adiantamos, eles entraram em acordo de paz, mas se separaram em paz. Então, foi uma separação pacífica, assim como no caso de Abraão e Ló, repito, não era possível que Esaú e Jacó vivessem no mesmo lugar, pois os bens deles, diz a Bíblia, eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Um peso enorme saiu dos ombros de Esaú e Jacó. Não era nada fácil para o primeiro alimentar ódio de seu irmão e querer vingança. É horrível, irmãos, a pessoa que quer vingança. É um peso, a pessoa fica com a sua vida paralisada, ela não pensa em outra coisa a não ser que o outro fracasse, veja, em vez dela pensar em si mesma, na sua família, está pensando no fracasso, na derrota daquele que é objeto do seu ódio. Por outro lado, era extremamente difícil para Jacó conviver com o sentimento de quem enganou seu irmão. Porém, ambos partiram leves para seus destinos. Esaú, com suas mulheres, filhos, gado e todos os bens adquiridos em Canaã, inclusive os presentes que Jacó lhe dera, seguiu o caminho para Seir. E Jacó se dirigiu a um lugar que se chamaria Sucote, não é? Que significa cabanas ou tendas, onde edificou casa. Observe-se, edificou casa, e levantou cabanas para o gado. Não era para ele se deter muito ali. Mas Jacó, ainda já transformado, já com o nome mudado, mas ainda precisando se aperfeiçoar mais em sua comunhão com Deus, ele acabou fazendo uma escolha aí que nós vamos ver que não foi das melhores, em permanecer em Sucote. Ele poderia ir mais adiante, mas talvez preocupado com o gado, que poderia morrer ali as suas ovelhas e tal, ele preferiu ficar mais tempo em Sucote. Ele estabeleceu uma morada ali, uma casa, não foi uma tenda provisória. Jacó adia sua chegada a Betel, ele tinha que ir para Betel. Deus queria que ele voltasse para Betel. Teria então Jacó dado um passo atrás, espiritual e geograficamente, ao dirigir-se a Sucote? Aí temos a opinião importante de Kidner, né, que nós temos citado. É difícil conciliar o chamamento para Betel com a prolongada permanência envolvida na construção de abrigos para o gado, daí o nome Sucote, e de uma casa a leste do Jordão.
A idade da filha de Jacó e dos filhos mais velhos deste, implícita no próximo incidente, né, que nós vamos mencionar em Siquém, revela que se haviam passado vários anos num desses lugares, ou em ambos, visto que evidentemente Diná era uma criança de cerca de 7 anos quando a família saiu de Padã Arã. Ponto 2. Jacó não retorna para a casa de seu pai. Era para ele voltar logo para a casa de seu pai. Seu pai poderia morrer a qualquer momento, seu pai já estava idoso, mas Jacó ali, ele demorou para chegar ali à casa de seu pai, demorou para chegar a Canaã, propriamente, a terra prometida, não é? Ao chegar a Canaã, depois de muito tempo, nós vamos ver, o patriarca armou sua tenda em Salém. Salém, ele não foi diretamente ali para Betel, ainda ele foi para Salém. Diante da cidade, a cidade aqui no caso é Siquém, que viria a ser chamada Siquém. Salém estava de fronte, alguns quilômetros distante ainda da própria Siquém. Então veja, armou sua tenda em Salém diante da cidade, isto é, a pouco mais de 6 quilômetros a leste de Siquém. Ali, após ter comprado um terreno, veja, comprou um terreno, já foi se estabelecendo em lugares ali ao redor de onde era para ele estar realmente. Ali, após ter comprado um terreno que pertenceu aos filhos de Amor, isso depois vai dar uma confusão, pai de Siquém, o qual lhe custou 100 peças de dinheiro, levantou um altar ao Deus Israel. Veja, apesar de não estar no lugar onde Deus queria exatamente, era um homem temente a Deus, levantou um altar ao Senhor, não é? O título Deus, o Deus de Israel, que aparece ali no texto, visava, ou seja, El Eloh Israel, né? Visava reivindicar o seu nome próprio, Deus mudar o nome de Jacó para Israel, então ele estava reivindicando já o seu próprio nome, o Deus de Israel. Uma bênção conquistada, ele lutou com aquele varão, né? Que representava o próprio Deus. Mas também, ao citar esse nome, ele estava evocando o voto de décadas atrás. Qual foi o voto? Se Deus for comigo, e eu em paz tornar na casa de meu pai, mas ele não estava indo na casa do pai, não é? Era para ele fazer isso lá em Betel. Era para ele evocar o voto em Betel, não aí em Salém. Mas, de qualquer forma, isso mostra que Jacó estava na presença de Deus. Se Deus for comigo, diz o voto, lá em Gênesis 28, e eu em paz tornar na casa de meu pai, o Senhor será meu Deus. Aí nós vamos desdobrar um pouco isso aqui. Letra A. Estabelecer-se em Salém foi uma boa escolha? Aparentemente, Siquém, localizada no entroncamento das estradas do comércio, era uma boa cidade. Estrategicamente, Jacó fez uma boa escolha, vamos dizer assim. Mas nem sempre aquilo que é estratégico e bom está de acordo com a agenda de Deus. Paulo queria pregar na Bitínia, queria pregar na província da Ásia, lugares bons, estratégicos. Porém, não era a vontade de Deus que ele fizesse isso na segunda viagem. Deus queria que ele atravessasse o mar Egeu e fosse para a Europa. Por isso que Deus deu a ele aquela visão do homem que dizia, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, era bom, era estratégico pregar na província da Ásia, pregar na Bitínia, ao norte, mas não era de acordo com a agenda de Deus. Então, isso que nós temos que observar. Jacó, ele teve uma boa intenção, mas não estava de acordo com a agenda de Deus. Então, era uma cidade boa para um homem rico, com muitos servos e animais, por isso ele comprou um lote de terra ali. Entretanto, o destino desse herdeiro da promessa, chamado para ser estrangeiro e peregrino, era Betel, e não Siquém, embora esta ficasse a somente um dia de jornada daquele. Talvez Jacó pensasse, estou dentro das fronteiras da terra prometida. Embora ele tenha sido piedoso ao erigir um altar e reivindicar seu nome, essa escolha de se estabelecer em Salém foi má, resultando em grande prejuízo. Ali, sua única filha, Diná, sofreu um abuso de Siquém, filho do governador da cidade, que depois veio a dar o nome à própria cidade, né, Siquém. E não parou por aí. A moça foi violentada. Como consequência dessa violência, houve traição e massacre por parte dos filhos de Jacó, especialmente Simeão e Levi. Eles ali acabaram cometendo um massacre, né? Mataram os homens daquela cidade. Primeiro eles foram enganados, foram atraídos
ali para um acordo de paz mentiroso, e depois Simeão e Levi se aproveitaram que os homens estavam debilitados, porque eles tinham sido circuncidados, e a circuncisão demorava um tempo para a pessoa se recuperar. Imagine como isso era feito naquela época, não é? Fazer esse tipo de operação naquela época, a pessoa sangrava e tal, tinha que ter cuidados, a pessoa ficava debilitada. Então, foi o caso, Simeão e Levi, eles urdiram esse plano para matar aqueles homens. Foi uma matança terrível e algo que aconteceu também, claro, não podemos pôr toda a culpa em Jacó, mas ele não pode ser isento de ter errado também, porque ele escolheu permanecer ali um tempo. Era para ter ido logo para Betel. Então aí tem a letra B, que é a descrição desse triste acontecimento em Salém. E temos que ver o lado também da moça, né? Diná, que foi violentada, violada e envergonhada. Diná achou-se no centro de uma crise familiar. Siquém pediu ao pai dela para arranjar o casamento, ou seja, o rapaz abusou dela, mas ao mesmo tempo se apaixonou por ela. Está implícito também que parece que ela tinha algum sentimento por ele, e o rapaz queria casar, só que ele fez tudo errado, ele trocou os pés pelas mãos, ele entrou-se apressadamente, como diz lá em Provérbios, de posse da herança, e o fim não pode ser bendito. Ele não esperou o tempo certo, ele não fez como Jacó, não é? Que negociou com seu sogro, seu futuro sogro, com todo cuidado, ele já se apressou, abusou da moça, não é? O texto não diz claramente o que aconteceu, mas ele forçou a barra, como se diz na linguagem popular, ele avançou o sinal, e Siquém, depois de tudo isso, pediu ao pai dela, né, para arranjar o casamento com Diná. Mas, aos olhos de Jacó e de seus filhos, Diná tinha sido prejudicada e sua família tinha sido insultada. Jacó fracassou em prover alguma liderança, impressionante como Jacó, ele é omisso nesse caso, né? E seus filhos procederam ali à matança dos homens de Siquém. Em tudo isso, a vítima foi ignorada. Diná não foi confortada nem consultada em momento algum. Ao invés disso, sua família tratou-a quase com tanto desrespeito quanto Siquém. O silêncio, a inércia e a diplomacia extremada de Jacó sugerem maior preocupação pela paz do que pela honra. Tal atitude, no entanto, é vista por alguns, veja aí, como o texto não diz claramente o que aconteceu, alguns veem que está implícito, na verdade, que Jacó agiu daquela maneira pacificadora, porque isso já era, ele já estava agindo como um tipo de Cristo, né? Veja aí, tal atitude, no entanto, é vista por alguns como a capacidade de reter a própria fúria frente a um terrível sofrimento. É provavelmente, diz Hamilton, a mais difícil e desafiadora de todas as reações. Jacó prenuncia o servo sofredor. Seus filhos, ao contrário, não puderam engolir seus escrúpulos, partindo para uma sórdida trapaça e uma desproporcional vingança. O capítulo 34, que não é objeto da lição de hoje, mas eu estou só citando, se você tiver tempo, estude, né? Está no capítulo 34, o caso de Diná e dos desdobramentos disso. Esse acontecimento, evidentemente, obrigou o patriarca Israel a deixar o comodismo. Estava ali tranquilo, lá em Salém, e aquilo despertou, eu tenho que voltar para Betel, não é? E aí nós temos o terceiro e último ponto, e nesse terceiro e último ponto tem vários desdobramentos que eu preparei para você que é membro do meu canal estudar. Então, se você desejar ter todo esse desdobramento, aponte a câmera para o QR Code para você poder se tornar membro do nosso canal. Mas o terceiro ponto, veja, Jacó levanta um altar ao Senhor. Gênesis 35 começa com a seguinte ordem do Senhor a Jacó: levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Jacó já tinha que ter feito isso antes. E faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugisse da face de Esaú, teu irmão. Jacó tinha que voltar para lá. Jacó então ordenou a todos os seus familiares e os que o acompanhavam que abandonassem os deuses estranhos e se purificassem, a fim de adorarem apenas o Deus de Israel em Betel. É provável que ele está pensando ali, naquele momento, nos terafins que Raquel furtara de seu pai, não é? Também nas argolas de orelha, que eram muito comuns naquela época, provavelmente
usadas como amuletos ou objetos para encantamento. O ato de Desvesterman, o ato de enterrar debaixo de uma árvore aqueles deuses ou aqueles objetos ali que serviam como amuleto, o ato de enterrar debaixo de uma árvore, de certo, está baseado num rito. Bom, desdobrando aqui então, é interessante essa ênfase, né? Que Jacó, ele vai a Betel e ali ele chama Deus de El Betel, né? Betel você sabe que é casa de Deus. El Betel, o Deus da casa de Deus. Já viu como tem gente que se preocupa com a casa de Deus, mas se esquece do Deus da casa de Deus? Eu até faço um gracejo às vezes com a Assembleia de Deus, né? Tem tanta gente que é cuidadosa e tal, eu amo a Assembleia de Deus, mas não podemos nos esquecer do Deus da Assembleia. Temos que ter compromisso, sobretudo, com o Deus da Assembleia de Deus. Assim como Jacó teve cuidado com o Deus da casa de Deus. Então veja, todos os ídolos foram colocados debaixo do carvalho junto a Siquém, no mesmo lugar onde possivelmente, incitado pelo exemplo de Jacó, Josué um dia lançaria um apelo muito parecido com esse a Israel. Assim, com todos os seus em Luz, que viria a ser chamada Betel, Jacó edificou um altar chamando aquele lugar de El Betel, né? Uma referência à manifestação de Elohim. El, você sabe que é uma forma abreviada de mencionar o nome de Deus, Elohim. Então, El Betel, Elohim Betel, né? Elohim ali por ocasião, uma referência à manifestação de Elohim, digo ali, por ocasião da fuga para Padã Arã. Vemos então um Jacó que foi de Betel para El Betel, ou seja, da casa de Deus, repito, para o Deus da casa de Deus. Agora, primeiro vem Deus, depois vem a casa de Deus. É a ordem das prioridades, né? Nós não podemos ter tanto cuidado com a casa de Deus a ponto de nos esquecermos do próprio Deus. Outro item, Deus confirma o chamado de Jacó. Então foi ali que, mais uma vez, eu não vou entrar aqui em pormenores, eles adoraram a Deus, a servidora Débora, que estava com Jacó há muito tempo, que era uma servidora de Rebeca, veja, a mãe de Jacó, ela veio a falecer, foi sepultada ali ao pé de Betel, mas ali Deus confirmou o chamamento de Jacó, ele disse, o teu nome é Jacó, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, ou seja, Deus confirmou, o próprio Deus falou com ele, e que passagem maravilhosa. Aí vem um outro ponto, Raquel deu à luz a mais um filho, lembra que ela queria ter mais um filho? Ela teve esse filho, que ela quis dar o nome até de Benoni, não é? Mas Jacó não aceitou esse nome, porque Raquel acabou morrendo quando ela deu à luz a esse filho. Ao partirem de Betel ali, Jacó e os seus estavam quase chegando a Efrata, que é Belém, quando Raquel, que tanto desejava ter esse filho, mais esse filho, entrou em trabalho de parto. A parteira disse a ela, olha, não temos, a parteira certamente uma mulher temente a Deus, né, tinha adorado, não temos porque também este filho terás. E de fato o menino nasceu, Raquel deu o nome para ele de Benoni, que quer dizer filho da minha tristeza ou filho da minha dor, e ela acabou morrendo, diz o texto, saindo-se-lhe a alma, não é? Porque quando a pessoa morre, a alma sai, porque a morte, biblicamente falando, é a separação entre o corpo e a parte imaterial. Então, aí, biblicamente falando, até coloquei a opinião bíblica de Kidner, o homem não tem nem alma nem corpo, conquanto por conveniência possa ser analisado em termos de 2 ou mais elementos, né? Por exemplo, espírito, alma e corpo, 3 elementos constitutivos. E nós, por exemplo, cremos, né, na tripartição do ser humano, porém mantendo-se a unidade. Não são 3 entidades, né? É um único ser humano, porém formado por espírito, alma e corpo. Eis aqui a verdade básica, ele é uma unidade, Skidner. Então a alma humana não é uma entidade separada do corpo, com a existência própria, e sim a parte invisível que vivifica. Jacó, então, não aceitando o nome dado ao menino por sua esposa, chamou-o de Benjamim, que no hebraico é filho da mão direita. E aí tem os pormenores, vai acontecer ainda um incesto na família de Jacó, não é? Rúben, ele acaba se deitando lá com a concubina de seu pai, e esse caso está bem explicado aí, não é? Então, o Rúben,
ele acaba se deitando com Bila. Interessante, o Rúben, que era filho de Lia, né? A primeira esposa de Abraão, ele se deita com Bila, que era uma das concubinas. E isso traz, claro, desgosto para seu pai. E aí morre também o patriarca Isaac com 180 anos, e o que é mais bonito nessa história é que Esaú e Jacó estão juntos, estão unidos para sepultar o seu pai. A conclusão do capítulo, então, ela é adequada. Isaac foi sepultado por Esaú e Jacó, seus filhos, e o afastamento deu lugar à intimidade. Que bênção! Vamos, então, concluir esta lição tão preciosa com a leitura aqui da conclusão, feita pelo próprio autor da lição, que diz o seguinte: as famílias de Abraão, Isaac e Jacó enfrentaram muitos desafios e dificuldades. Os conflitos familiares ocorridos na casa de Isaac e posteriormente na casa de Jacó são consequências da queda com Q maiúsculo, né? A queda da humanidade por meio do erro de Adão e Eva. Os relacionamentos, em especial os familiares, desde o início da criação, foram afetados por sentimentos de disputa, ódio e inveja. Satanás procura explorar esses sentimentos negativos, estimulando as contendas, vingança e separação. Que Deus nos ajude a perdoar como o Senhor perdoou. Que maravilha! E na próxima semana nós vamos ter a última aula, o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó, e logo começa um novo assunto. Você que ainda não adquiriu as novas lições, a nova revista das lições bíblicas, adquira. Aqui mesmo no nosso canal tem aquele íconezinho de venda, né, de venda de produtos. Se você clicar lá, tem a opção para você adquirir essas novas lições. Ou adquira o kit que a CPAD vende, o kit que vem com a revista, livro de apoio, livro devocional, vem também um Mensageiro da Paz, uma revista Obreiro, Obreiro Aprovado, ou Ensinador Cristão. Eu já divulguei num vídeo aqui, inclusive, esse pacote, esse kit que a CPAD dispõe, que é muito bom. Tá certo? Muito grato por você ter chegado até aqui. Eu lhe peço que curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. E se você desejar, evidentemente, você pode também tornar-se membro, um apoiador do nosso canal e ter benefícios. Que Deus abençoe a sua vida. A paz do Senhor.